E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Eu Programando. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui acompanhando os vídeos do canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre mais uma estrutura de loop em Java, tá? Na aula passada falamos sobre o while e o do while, e nessa aula agora vamos falar sobre o for, tá? Vai acompanhar vocês aí durante toda a vida de vocês na programação, tá? Tem praticamente todas as linguagens de programação que existe, o for vai estar presente, tá? E aí vamos entender como que ele funciona no Java. Antes da aula, não esqueçam, pessoal, principalmente de compartilhar esse canal com aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender programação ou tirar certificação Java. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino aí para receber notificações e vamos para a aula, tá certo? Eu já deixei pronto aqui uma estrutura base para poder explicar o que é o for, tá? Então, basicamente, pessoal, diferentemente do while, lembrem lá na aula passada, quando nós falamos de while e do while, tá? O while você tem uma condição e enquanto aquela condição for verdadeira, a gente fica entrando no loop até que aquela condição se torne falsa, tá? O for, ele é muito parecido, tá? Só que diferentemente do while, quando é que a gente usa o for? Quando a gente conhece o fim da estrutura que a gente quer trabalhar. Ou seja, o for ele é comumente usado quando a gente quer iterar, ou seja, quando a gente quer passar por todos os elementos de um array, de uma lista ou de qualquer collection que seja. Basicamente, nós usamos o for. Então, enquanto o while é um negócio mais abstrato, é uma estrutura que, tipo assim, a condicional dela pode não necessariamente ter um fim que a gente consegue enxergar, o for não. O for ele é uma estrutura de loop mais finita, ou seja, a gente sabe que em algum momento nós vamos chegar ao fim dele. E basicamente a gente usa o for para iterar sobre coleções, quer sejam elas arrays ou as collections do Java, que nós vamos ver mais para frente. Então, basicamente, o que eu falei para vocês, eu criei aqui um array de strings, tá, de 3 elementos. Podiam ter muito mais elementos aqui, tá? Enfim, blá, 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 tá? Podia ter quantos elementos a gente passasse no nosso array, a gente vai iterar sobre essa lista. E o nosso for continua funcionando igual, tá? Então, basicamente, a estrutura do for ela é essa aqui, tá? Igual ao while, a gente abre e fecha as chaves e tudo que está dentro desse bloco, ele acontece enquanto as condições do for forem aceitas, tá? Então vamos lá, olha só. Eu faço a seguinte verificação. Aí o for ele tem 3 etapas. Eu vou apagar isso aqui para vocês verem, tá? E aí depois eu volto para vocês entenderem o que acontece aqui. Isso aqui é basicamente um for, um loop infinito, que nem a gente fez com o while true. Por quê? Porque nós não declaramos nenhuma condição, nós não colocamos nenhum bloco de fechamento do for e nós não inicializamos nada também. Então o for ele tem algumas regras que é importante para nós, tá? Aqui vem a inicialização, tá? Essa é a etapa que quando nós entramos no for, quando o código Java ele chega no for, é a primeira coisa que ele faz, é entrar nesse bloco de inicialização. Depois, nós temos o bloco de condição, tá? E por último, nós temos o update, tá? É o bloco de atualização. Certo? E a gente vai já entender para que serve cada um desses blocos aqui. Basicamente, a inicialização é como nós vamos iterar sobre uma lista quando a gente trabalha com for. E deixando claro, tá? Essa estrutura for é o for básico, ou seja,
é um for de uma versão bem antiga do Java, tá? A versão, se eu não me engano, o for each aparece na versão 5, ou seja, até o Java 1.4 as pessoas trabalhavam com esse for. E é importante você conhecer porque ele ainda é uma estrutura válida e sim, ele ainda cai na prova, tá? Então é por isso que a gente está falando sobre ele aqui. Então, basicamente, ó, aqui é muito comum que a gente crie um iterador, tá? Que a gente chama de i, e inicialize ele com valor 0. Então, esse cara aqui, essa parte do bloco do for, ele é específico para que a gente faça as inicializações do que a gente quiser. Eu posso criar aqui mais de um, tá? Posso criar quantos inteiros eu quiser. E basicamente, ó, quando eu faço um int e coloco valores e vírgula e o próximo valor, o que eu estou fazendo, na verdade, é criando vários ints, tá? Esse aqui que eu criei é equivalente a você ter uma linha int i igual a 0, aí ponto e vírgula, quebra, int y igual a 0, ponto e vírgula, quebra, int x igual a 0, ponto e vírgula, quebra. É exatamente a mesma estrutura, nós só estamos criando essas três variáveis na mesma linha, tá? Então, basicamente, a gente trabalha com um único índice, depois vocês vão entender onde é importante a gente ter mais de um índice e também a prova ela pode trazer esse cara, tá? A condição, qual que é a condição? O que eu preciso? É que nem eu do while lá, tá? Quando eu tenho que ter uma condição para que o for pare de executar, tá? Então, qual que é a minha condição? Eu vou dar a seguinte condição: enquanto o i ele for menor que a minha frase, ponto length, o que é length? É o tamanho. Então, enquanto o i for menor que o tamanho da minha frase, tá? E aí, ó, como eu falei para vocês, o primeiro é esse cara aqui, a sequência de execução do for, tá? Entra na inicialização, inicializou, beleza. Ele nunca mais vai voltar para a inicialização. A inicialização ela ocorre somente uma vez, tá? Então, ó, inicialização uma vez. A partir daí, o que acontece? Ela entra aqui. Esse cara é verdadeiro? Se esse cara for verdadeiro, ela entra e executa o bloco, tá? Então a ordem é primeiro a inicialização, que só ocorre uma vez, tá? Segundo, ó, vem para nossa condição, que ocorre toda a iteração. Terceiro, executa o bloco de código, tá? Dentro das chaves. E por último, e quarto, executa a atualização. E aí volta para o item 2, que é a nossa condição. Então, percebam que funciona um pouco igual ao while, tá? Só que ele sempre vai voltando para o item 2, tá? Então, ó, a gente declarou um iterador, né? Um izinho aqui igual a 0, verificou se ele é menor que o tamanho da frase, ou seja, se isso aqui fosse um array vazio, o que ia acontecer? Esse bloco de código nunca seria executado, tá? Mas não é um array vazio. Verifica se o i ele é menor que o tamanho, ou seja, enquanto tiver um item aqui dentro, ele vai executando. E por último, ó, aí ele entra no bloco, faz o que tem que fazer e lembre, a gente quer iterar sobre a nossa frase. Se a gente quer iterar sobre a nossa frase, quando chega aqui no final, o i ele vai continuar valendo 0. Só que quando ele termina de executar essa linha aqui, ele vem para a quarta etapa do nosso for, tá? Da nossa instrução for,
que é a atualização. Aí o que a gente faz? A gente usa o i, tá? Ou o i mais igual a 1 também vai funcionar, tá? É um bloco de código válido igual, só que i mais é diretamente o que a gente quer fazer, ou seja, a gente está iterando sobre o nosso i. Então, o que vai acontecer aqui nesse programa? Inicializou, verificou a condição, ela é verdadeira? É. Entra no bloco, executa, vem para o i++. Então, basicamente começou com 0, beleza, passou para cá, nunca mais vai voltar para cá, nunca mais, tá? Então, vai lá, 0 é menor que o tamanho da frase, vamos contar, a frase tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. I é menor que 6? 0 é menor que 6? Beleza. Executa aqui, valor do argumento 0 e aí a gente pega o elemento do nosso array, é assim que a gente vai para pegar o elemento 0 do nosso array. Por que o elemento 0? Lembrem, quando nós estamos trabalhando com Java, o primeiro elemento de um array, de uma coleção, é o elemento 0, tá? Então, pega qual é o elemento 0 do nosso array frase e vai imprimir valor do arg0, Adriano. Beleza? Terminou, ponto e vírgula, vem para cá, incrementa o i com mais 1. Não aqui, só que quando ele sair daqui, ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele saiu dessa linha, agora i vale 1. 1 é menor que 6? Sim, entra aqui, aí vem valor do arg 1, Qual que é o valor 1 da nossa frase? Eu, tá? Vai imprimir valor do arg 1, eu. Terminou de executar aqui, vem para cá. O 1 agora vai valer 2 quando ele chegar bem aqui. 2 é menor que 6? Sim, entra aqui, valor do arg2, qual é o arg2? Programando, chegou bem aqui, pulou para cá, tá? E aqui o 2 vai passar, quando ele sair daqui, o 2 passa a valer 3. E aí, 3 é menor que 6? Beleza, vai, faz aqui tudo que tem que fazer. Chegou aqui, vai valer 4. 4 é menor que 6? Beleza, pega o cara que está na posição 4, que é esse daqui, sai, vem para cá, agora vai valer 5. Aí olha só, 5 é menor que 6? Beleza? Entra aqui, tá? Vai dizer que o valor de 5 é igual a frase, item 5. Vai pegar esse cara aqui, por quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai imprimir o último blá aqui, vai para essa linha, depois vem para a atualização. Quando a gente sair daqui, i vale 6. 6 é menor que 6? Não, não é. 6 não é menor que 6. O nosso for vem para cá e termina a execução. Então, basicamente, quando a gente consegue enxergar o fim da execução de um loop, é muito melhor a gente executar um for do que um while. Ele economiza a nossa verificação, o nosso código. Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz aí em cima com o while? Poderia, só que eu teria que ficar controlando, eu teria que criar um item contador 0 fora do while. Como é que ficaria no while, pessoal? Vocês vão ver exatamente igual. Eu vou criar um j igual a 0. Opa, o que aconteceu aqui? J igual a 0. Aí eu vou fazer assim, ó. While, olha só, enquanto J ele for menor que a frase .length, o que eu quero que ele faça enquanto ele for menor que a frase .length? É exatamente a mesma coisa. Que ele imprima o que está dentro da frase. Só que não é mais i, é j. Tá? Então, ele vai imprimir o que está dentro da frase. Deixa eu jogar isso aqui para uma linha, para que fique fácil da gente enxergar. Tá? Mesma coisa aqui. Tá? Basicamente, a gente está fazendo uma instrução. E aí,
Depois, o que eu tenho que vir fazer aqui? Eu tenho que fazer J++. Então, percebam ó, que o que eu fiz com 3 linhas, aqui embaixo eu gastei 5. Vocês estão vendo? Por quê? Porque eu tenho que fazer o controle manual dessa variável e dessa variável. Então, eles são iguais, só que se você conhece o fim, ou seja, se você está trabalhando com uma coleção, se você está trabalhando com um array, que você sabe que uma hora vai bater no fim, que você precisa validar apenas o tamanho passando item a item desse array, é muito melhor que você trabalhe com o for. Deixa o while para aquelas condicionais que nem nós trabalhamos na aula passada. Quando você não sabe a que momento que aquela condição vai se tornar verdadeira. Ou seja, quando é que a nossa condição se torna verdadeira na aula passada? Quando o usuário ele digita o 0. Aqui não. Aqui a gente tem um valor finito em frase. Para a gente ver esse código executando, vamos rodar para você ver o que ele vai fazer. Ó, como eu expliquei para vocês. Então, o valor do arg começando em 0 até o 5. Beleza? Então, basicamente, pessoal, isso é tudo que a gente precisa saber sobre a estrutura do for. Tá? Só que, ó, percebam uma coisa. Aqui, o nosso for, esses caras que estão aqui dentro dos parênteses do for, eles são, de fato, blocos de código, entendeu? Ó, então, aqui a inicialização ela vem aqui. Aqui, ele está esperando um booleano. Tá? Então, eu posso trabalhar também ó, com ou i igual a 3. Tá? E agora, o que vocês acham que vai acontecer? Tá? Percebam que ó, eu não estou trabalhando agora só com essa condicional. É isso ou isso. Uma das duas precisa ser verdade. Tá? Então, ó, enquanto i for menor que a frase .length, o que vocês acham que vai acontecer agora que eu mudei aqui? Vocês acham que para de funcionar ou continua funcionando? Dá uma pausa no vídeo, depois tu volta para ver a resposta. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai continuar funcionando. Por quê? Porque eu usei o ou. Ou seja, um ou outro tem que ser verdadeiro. E a gente já viu que para nossa execução normal, o ou ele sempre vai funcionar. Tá? O primeiro ou seja, essa primeira condição aqui, ela sempre vai ser verdadeira na nossa situação até que o i estoure o tamanho do frase, tamanho do nosso array frase. Tá? Então, a gente já sabe que é verdadeiro. Agora, preste atenção, eu vou mudar para o e. E aí? O que vai acontecer? As duas pontas da condicional, elas têm que ser verdadeiras. E aí, o que acontece se as duas pontas da condicional são verdadeiras? Se uma delas não for verdadeira, o que acontece com o nosso bloco for? Ele para de executar, independentemente do tamanho do i, se ele já chegou no final do array ou não. Tá certo? Então, basicamente, ó, 0, 1, 2, 3. Ele vai executar até aqui. Quando ele chegar no 4, que esse i++ executar 4, é menor que o tamanho da frase? É. Só que o i, ele não é, na verdade não, ó, não vai executar nunca. Por que não vai executar nunca, pessoal? Porque o nosso i começa com 0, tá? Então, de cara, esse cara aqui já quebra, tá? Pra gente ver funcionar, tá? O que faltou eu mudar aqui para acontecer o que eu falei para vocês? Isso aqui, ó. Opa! I menor que 3, ou seja, ele vai executar 0, 1, 2. Quando esse i++ transformar o i em 3, o que vai acontecer? Ele é menor que a frase? É, que o tamanho da frase? É, ok. E ele é menor que 3? Não, porque ele é igual a 3. Se ele é igual a 3, o bloco não executa mais. Então, ele só vai mostrar o 0, 1 e o 2. Os nossos blá, blá, blá não serão mais exibidos. Então, percebam que isso aqui essa instrução de condição é um booleano, tá? E você pode colocar aqui dentro, basicamente, qualquer validação que você queira fazer
que respeite a regra de uma única instrução booleana, tá? O que não se pode fazer é isso aqui, ó, digamos. A gente vai colocar aqui, tá? Ah, eu também quero validar outra coisa aqui. Isso não dá para fazer, tá? Por quê? Porque a gente já está quebrando. Tem que ser uma única instrução que retorne um booleano. Aqui eu vou colocar, sei lá, i menor que 2. Tá, mas o que é isso aqui? Sabe? Então, assim, uma única instrução. Se eu vier aqui e colocar um ou, aí ok, porque tudo isso aqui é uma única instrução booleana, ou seja, tudo isso vai retornar um true ou false no final, tá certo? Então dá para vocês fazerem os próprios testes de vocês e brincarem com a instrução for aqui na condicional, tá? Então vou voltar aqui. E aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Agora o que eu vou fazer? Só para vocês verem funcionando. Eu vou, ao invés de fazer i++, eu vou iterar de uma forma diferente. Eu vou iterar de 2 em 2. E quando isso aqui pode ser legal? Para isso daqui, ó. Para ficar visual para a gente, tá? Tá? Então, ó, eu tenho 10 números, eu estou começando no 0 e eu vou iterando de 2 em 2. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou pular todos os números ímpares, correto? Por quê, pessoal? Mas como, Adriano? Não é ali para a gente colocar o i++? Não. A opção de atualização é para a gente poder atualizar o nosso índice. E para esse meu programa aqui, eu estou dizendo que a atualização dele vai ser, ele vai receber mais 2 de valor. Posso vir aqui e colocar mais 5 também. E aí o que acontece? Só vai imprimir o 0 e o 5. Tá? Por quê? Porque quando ele somar mais 5, ou seja, o que era 5 vai virar 10. 10 já não é menor que o tamanho da frase, que nosso array tem exatamente 10 posições. Então, 10 é menor que 10? Não. Então, passa. Entendeu? Então, se eu vier aqui e botar mais 10, só vai executar uma única vez. Porque na primeira iteração, o nosso 10 já vai quebrar a condicional, que ele já não vai ser menor que o tamanho da frase. Então, ele só vai executar uma única vez. Tá? É muito comum quando as pessoas estão começando, elas estudam somente uma forma de estrutura do for, que é seguindo esse padrãozinho aqui bonitinho, tá? Que 95% das vezes, mais até, perto de 100% das vezes, 99,999% das vezes da sua vida profissional que você vê um for desse, ele vai estar exatamente nessa estrutura aqui, tá? Vai estar inicializando um valor, vai estar lá no final, na atualização, incrementando esse valor com mais 1, tá certo? Só que para a nossa prova, isso aqui é muito possível, tá? É muito possível. Isso aqui também pode aparecer, ó. Eu vou colocar aqui um x recebendo 2, tá? E i recebe x mais 1. O que vocês acham que vai acontecer agora aqui? Pausa o vídeo, olha para esse código, tenta imaginar essa execução, tá? Lembrando que a gente está com a nossa frase, ela tem números de 0 até 9, e tenta imaginar o que vai acontecer quando a gente imprimir essa linha aqui, quando a gente for passando, iterando pelo for. Pausa aí, depois tu volta para ver a resposta, beleza?
Então, pessoal, o que vai acontecer? Olha só, a gente está inicializando o i com 0, a gente está inicializando o x com 2, a gente está fazendo a validação do i, a gente vai entrar no bloco, tá? 0, pegando o item 0, vai nos retornar 0. Aí, olha o que vai acontecer, pessoal. Quando chegar aqui na etapa de atualização, quanto é que vale o i? 0, tá? Mas ó, a gente está atribuindo a ele o valor de x, que é 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? 3. E agora vale 3. Vem para cá. 3 é menor que 6, que 10, desculpa, temos agora essa outra frase, então pega o valor do 3, tá? Aqui na frase, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Beleza? Então ele vai nos retornar 3, beleza? Imprimiu 3, aí ele vai vir para cá. Quanto é que vale o i? 3. Só que ele recebe quem? Valor de x. Nós alteramos o valor de x? Não alteramos o valor de x, nunca. Então, ó, x continua valendo 2, porque esse cara aqui nunca mais é revisitado. Só que x continua valendo 2. 2 mais 1, 3. Entra aqui, pega o valor de 3. Imprime o valor de 3, que é 3. Beleza. O que faz de novo? Vem para cá. Quanto é que vale i? 3. Quanto é que vale x? 2. 2 mais 1, 3. Coloca 3 no i. Entra aqui no bloco. 3. Retorna o valor de 3, que é 3. Beleza. Vem para cá. Quanto é que vale x? 2. Ou seja, x nunca foi iterado. Se x nunca foi iterado, nós temos um loop infinito que vai fazer o seguinte. Primeiro valor que ele vai imprimir é o valor de 0, e daí, por conseguinte, ele vai sair imprimindo várias vezes o valor de 3. Ou seja, então a gente tem que ter cuidado com isso na prova. A prova ela pode tentar nos pegar nesses detalhezinhos e a gente precisa conhecer, tá certo? Para a gente ver funcionando. Acabou. Vai imprimir para sempre 3, tá? Então eu vou parar, a gente já viu que deu ruim. Pronto, beleza. Tá? Como é que a gente faz para resolver isso? Simples, a gente tem que atribuir um valor ao x. A gente pode vir aqui e colocar 1 mais. Então, ó, agora eu também estou iterando o valor de x. Tá? E aí o que vai acontecer? I recebe, na primeira iteração, o x que valia 2, 3. Agora ele vai ter 4, porque é mais x mais 1. Tá? Então, ó, o x vai valer 3 mais 1. O x vai valer 3 e o y vai valer quanto? 4. O i vai valer 4. Então, na primeira iteração, o i está valendo 0, que foi o da inicialização. O x está valendo 2. Tá? Ele vai pegar o 0, vai imprimir o valor de 0, vai vir para a atualização. O i agora vai valer 4, porque mais x é 2, 2 mais 1, vai para 3, desculpa, porque ele inicializou com 2, vai para 3, 3 mais 1, o i agora vale 4. Vai pegar o valor de 4 e aí vai verificar. 4 é menor que o tamanho? É, menor que o tamanho, beleza. Entra aqui e imprime o 4. Quando chegar aqui na atualização, ó, i vale quanto? 4. Só que o y vale quanto? O y não. O x vale quanto? X vale 3. E aí o que ele vai fazer? Ele vai primeiro incrementar para 4, mais 1, 5. E aí tudo volta na regra da normalidade. Só que você tem que saber mentalmente montar essa sequência. Tá? E aí, olha como as coisas começam a se misturar na hora da certificação. Tá? Vou executar de novo. Quero que você veja essa execução aqui. E aí, ó, eu vou fazer só uma mudança. Só uma mudança. Olha só. Perceberam a mudança que eu fiz? Ou seja, o nosso mais que antes estava antes do x, agora ele foi para depois do x. Percebam a mudança que vai passar o nosso programa. Tá? Ó, na primeira execução, o que ele fez?
ele foi do 0 ao 9, só que ele pulou o 1, o 2 e o 3. Na segunda execução, ele também foi do 0 ao 9, só que ele só pulou o 1 e o 2. Lembrem do que eu falei lá na aula sobre operadores unários. O operador unário, quando ele está na frente da nossa variável, ele primeiro usa o valor da variável e só depois que ele sai da linha é que ele incrementa. Quando ele está atrás, ele primeiro incrementa o valor da variável e só depois ele usa. Então, na primeira execução, o que acontece quando a gente chega na primeira vez aqui na atualização? O nosso x ele vale quanto? 2. Então, o que a nossa aplicação faz? Ela soma 2 mais 1 e joga no i, que passa a valer 3. Então, o 3 também entra na nossa lista. Quando a gente passa para a nossa fase de condição, finalmente o Java vai lá e incrementa mais 1 ao x, que vai passar a valer 4. Entendeu? Vai passar a valer 3, desculpa. E na próxima atualização, somado a mais 1, ele vai usar o 3, mais 1, 4, e aí ele pega o 4, chegou na condição, o x passa a valer 4. Então, sempre que o mais está depois, você primeiro usa o valor, tá? Então, a expressão fica i, na primeira execução da atualização, 2 mais 1, 3. Por que não 3 mais 1, Adriano? Já que o x aqui vale 2. Como eu falei para você, o Java ele vai primeiro usar o valor e quando ele sair dessa linha, que ele for para o bloco de condição, é que ele vai fazer o incremento do x para 3. Então, pessoal, ó, aqui é uma execução, aqui gera um resultado, aqui gera outro resultado. Ah, Adriano, mas isso é assunto de unário e tu já falou. Ok, mas vocês percebam que eu estou misturando o for, ou seja, eu estou mostrando para vocês possibilidade de usar o for, colocando aí uma pequena confusão durante o uso do for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do for e a gente tem que entender todas essas etapas de execução do nosso for básico. Beleza, pessoal? Então, é isso. Escrevam esse código, façam os testes de vocês, mudem essas variáveis, mudem esse x, tentem colocar outras coisas nessa operação aqui e vejam como o programa de vocês se comporta, porque é assim que vão ser as questões na hora da prova. Não vai ser simples, tá? Não vai ter um i++ aqui, pura e simplesmente, tá? Durante a sua vida de programador, sim, tá? Normalmente você não vai ter duas variáveis inicializando aqui. Isso aqui também não vai acontecer. Na vida de programador, normalmente vai ser simplesinho aqui. Mas na prova de certificação Java, pode esperar coisas que nem essas que estão aqui, porque com certeza vai cair. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, quero agradecer a vocês por terem estado comigo aí até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Vocês são demais. Não esqueçam que esse conteúdo aqui é para a galera que está interessada em aprender programação ou tirar a certificação Java. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Todos os meus contatos vão estar aí embaixo, aí na descrição do vídeo, tá? Fica à vontade, eu aceito todo mundo em qualquer rede social. Se tiver a fim de me ligar, pode me ligar também, não tem problema. Eu atendo na medida do possível, beleza, galera? Beijo no coração de todos vocês, um abraço e até a próxima.